Fala pessoal, boa noite. Iniciando aqui a transmissão. Hoje vamos falar aqui sobre rumo à alta performance com maestria. Só me apresentando, quem não me conhece, meu nome é Sérgio Campanha, sou autor desse livro aqui, Quanto a Vida é Esperança, livro que fala sobre superação, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto aí bem legal, que é sobre alta performance, né? Então, vamos ver em que quadrante que você se encontra aí hoje e como desenvolver alta performance, como melhorar como pessoa, como profissional, como esposo, como marido, como mulher, tá? Como pai. Então, assim, é bem legal, preparei um conteúdo bem bacana para vocês. Vou começar aqui a transmissão. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, tá? Algumas vezes eu vou diminuir aqui um pouquinho, mas vou deixar aqui só uma maestria, tá? Vamos lá. Aqui eu quero, é bem interessante esse gráfico aqui, quando nós olhamos para a direita, nós temos aqui o resultado, essa linha de baixo. Quando você olha ali o 1 e o 2, você tem que entender que quadrante que você está, tá? Aqui, a gente fala de resultados. Por exemplo, na sua vida profissional, de repente, você está no 2 aqui na vida profissional. Mas algumas pessoas pode estar no 2 na vida profissional e pode estar no 1 na vida pessoal, no casamento, tá? Só que assim, essa numeração ela segue uma lógica, né, de aprendizado, de conhecimento. Então, quanto mais você vai melhorando o seu aprendizado, percebe que essa linha aqui da esquerda, né, ela mostra a busca do aprimoramento, desenvolvimento técnico e comportamental. Então, quando a gente vai em busca do conhecimento, do desenvolvimento, você vai melhorando nesse gráfico, né? Só que assim, nós precisamos estar bem em tudo, né? Para você ser feliz, assim, não adianta. O sucesso e felicidade, você tem que estar bem em todas as áreas da sua vida, tá? Financeiramente, tudo ao mesmo tempo você tem que estar bem, né? Seu casamento, profissional. Claro, tem hora que a nossa vida oscila, tá? Mas só que assim, a maioria dos brasileiros, ele tá sempre na média, tá? Tá entre o 1 e o 2 aí. Então, assim, um profissional, às vezes, que está ali sempre em trabalho básico, no busca o desenvolvimento, às vezes faz uma faculdade, depois para de estudar. Então, perceba onde que você está nesse gráfico, né? Você está no 1, de repente você está aí no momento que quando a gente fala 1, é porque você não está dando resultado, tá? O 2 é como se você tivesse, vamos dizer assim, acomodado. Então, você tem que buscar o conhecimento, o desenvolvimento. É muito importante você ir crescendo nessa escala, tá? Para você ter uma ideia, assim, tem um estudo, uma pesquisa que mostra assim que são necessários 4 brasileiros para fazer o serviço de um americano, tá? 4,5 brasileiros. Só que assim, isso tem uma lógica, tá? Uma lógica interessante por trás disso, pelo seguinte: o brasileiro ele estuda em média, o brasileiro criança, né? Ele estuda em média 7 horas por dia, entre escola e estudar em casa, 7 horas por dia. Já o americano, ele estuda 14 horas por dia. Então ele vai aprender a ter mais foco, vai aprender a desenvolver mais, tá? Tudo tem os prós e os contras, né? Mas assim, quando nós olhamos esse gráfico, por que o brasileiro está sempre ali na média entre 1 e o 2? Porque ele não busca se desenvolver, não busca se evoluir, tá? É, é muito importante você perceber onde que você está nesse quadrante para você ver o que você vai melhorar, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre crenças limitantes, como a gente desenvolver. Tem toda uma lógica aqui para a gente melhorar como pessoa, como profissional. Mas perceba onde que você está nesse momento. De repente você é um profissional de alta performance, tá? Você está aqui no nível 4 aqui em cima, né? Só que no nível familiar, de repente você está no 1, né? Você não está tendo resultado na sua família, no seu casamento, de repente você é um pai ausente, então você precisa melhorar em todas as áreas da sua vida. Então é muito importante isso. Eu vou trazer aqui muitos exemplos pessoais, meu. Então, por exemplo,
um profissional de alta performance, ele está sempre sendo procurado pelo mercado, né? Às vezes ele nem está procurando emprego, mas as empresas estão atrás dele, porque ele sempre foi buscar desenvolvimento, sempre foi buscar estudar, aprender, né? Eu, Sérgio, mesmo, trazer um exemplo pessoal aqui, 2014 para 2015, eu atuava numa empresa e só que assim, eu sempre estudei muito inglês, fiz pós-graduação, tô sempre estudando, atualizando, né? Mas assim, eu sempre estudei muito inglês, né? Assim, porque sempre me trazia muita sempre atuava atuando em empresas multinacionais, sempre precisava do inglês. E assim, em 2014 para 2015 estava estourando uma crise enorme assim, no país, sabe? Talvez alguns lembrem, aí, então os índices de desemprego eles estavam altíssimos, muito alto. Em torno aí de, hoje eu ouvi falar que está em torno de 8 milhões aqui em janeiro de 2020, estamos em março já, não estou falando de janeiro, mas já estamos em março, mas assim, está em torno de 9 milhões de pessoas desempregadas no país. Naquela época estava em torno de 14 milhões, estava quase o pico aí da pandemia. E assim, eu, naquela época, o mesmo desemprego aumentando, eu recebi uma proposta de trabalho, né, para ir para uma outra empresa, para ganhar mais. Por quê? Porque eu estava estudando, estava me desenvolvendo. Então, assim, os profissionais de alta performance, é muito importante. Você está estudando, você está buscando conhecimento, saber onde que você quer chegar. É muito importante isso, tá? Hoje, quando a gente olha esse gráfico, eu só vou passar aqui. Então, é muito interessante. Ó. Vou até deixar um pouco maior aqui para vocês terem uma ideia. Vou subir um pouquinho aqui. Ó, quando a gente fala, né? Então, a maioria dos brasileiros ele está aqui entre um e o dois, entre o encaminhar e o desacomodar. Por que o encaminhar? A pessoa que está no um, ele não está tendo resultado, então ele vai tomar um encaminhar do seu marido, vai ter um encaminhar do RH da empresa, vai tomar um encaminhar da esposa, né, do pai, do filho. Então, às vezes, você está dando atenção para o seu filho, né? Então, tem que buscar caminhos. E assim, tudo requer conhecimento, tudo requer você estudar, você se desenvolver. Quando eu falo assim, até por exemplo, de relacionamento de pai e filho, né? Eu mesmo, assim, eu sempre tive uma proximidade muito grande com meus filhos, mas assim, em algum momento, a gente sente que tá, às vezes você tá um pouco distante dos seus filhos, né? Da sua família, você está trabalhando muito. E às vezes essa vida moderna, né? Celular, conexão, você acaba não conversando muito. Tudo. Por exemplo, aí meu filho, uma época, a gente estava assistindo muitos filmes junto, né? Começando a assistir alguns filmes de algumas séries que ele gosta. Isso trouxe uma proximidade. Então, assim, às vezes mesmo que a gente não estava assistindo o filme, a gente comentava sobre o filme, né? A minha filha, uma época, ela foi fazer violão. Eu falei, vou fazer violão com você. Assim, eu sempre gostei de música, mas isso traz uma conexão com as pessoas. Então, às vezes você não precisa de muito esforço para você criar essa conexão com as pessoas, né, com a família. É muito importante você trazer essa proximidade. E estudar é fundamental para você trazer essa conexão, porque às vezes você fala assim, estou com um problema no meu casamento, mas você está estudando, você está lendo algum livro sobre relacionamento, né? Tem muitos livros bacanas, tem Augusto Cury, de repente você fala assim, nossa, deixa eu olhar aqui no YouTube, pesquisar aqui um psicólogo, porque às vezes nem tudo tem custo, né? Tudo tem custo hoje em dia para você fazer, mas de repente você fala, deixa eu olhar, em vez de você ficar olhando na rede social, você vai lá e olha no YouTube algum vídeo para você se desenvolver para ser uma pessoa melhor, um pai melhor. Então, assim, tem muitas coisas que você pode buscar o desenvolvimento, tá? Então, é muito legal você buscar se desenvolver. Então, quando nós olhamos aqui esse gráfico, tá? Você sai aqui do encaminhar para o desacomodar e busca aqui, você chega no 3 é o aprender. Então, você percebe que quanto mais você vai melhorando, mais você vai melhorando a sua alta performance. Então, você pode ter uma alta performance no seu casamento, uma alta performance na sua vida é, financeira, pessoal. Então, são resultados que você vai buscando para você melhorar. E eu vou mostrar aqui algumas formas que a gente utiliza para buscar essa alta performance. Eu vou falar um pouco de maestria, como é um assunto super legal aqui que eu fiz, muito rico também.
tá? Então, vamos passar aqui esse gráfico. Esse aqui é muito interessante, ó, que mostra isso aqui? A importância do autoconhecimento, tá? O Sérgio, por exemplo, quando eu falo assim, autoconhecimento, eu teve um momento na minha vida que eu estava vivendo um momento profissional muito difícil, né? Uma carga de trabalho muito grande. Hoje a gente tem a facilidade aí do home office, né, graças a Deus, mas assim, eu tive uma carga de trabalho muito grande, muita pressão, e ao mesmo tempo senti um vazio muito grande, porque eu atuava assim 100% na área financeira, e assim, eu não conseguia ver para minha vida as coisas que eu queria fazer, que eu gostava de fazer, mas ao mesmo tempo também não tinha muita clareza, né, do que eu queria. Então, assim, hoje eu quero ser um grande palestrante. Esse é um objetivo meu pessoal, profissional, né? Então, assim, tenho o intuito de ser um grande palestrante, estou estudando muito para isso. Só que, assim, interessante você saber o seguinte, que nós temos muitas crenças limitantes, muitas coisas que nos controlam. Então, assim, na verdade, assim, é interessante essa frase aqui, ó, quem manda em você não é você, é um outro você. E esse outro você, quem que é? Esse 90% aqui. Então, esses 10% são coisas que você faz, que você tem consciência do que você está fazendo, são as suas escolhas. Mas tem muitas coisas do nosso subconsciente que estão na nossa. São crenças limitantes, comportamentos, né, que nos dificultam a gente evoluir. Então, por exemplo, você falar, eu não sou bom o suficiente, tudo é muito difícil. Então, às vezes você tem um projeto, alguma coisa, e você não consegue evoluir. Ou às vezes você tem alguns comportamentos também, de repente você é uma pessoa que atua na área de liderança, de repente você é um líder de uma igreja, um líder numa empresa, só que ao mesmo tempo você acha que é um bom líder, né? Só que ao mesmo tempo você acha isso. As pessoas não acham isso. De repente você é um líder que você traz medo para as pessoas. Então, esse 90% aqui, de repente, são as suas crenças que você, por exemplo, você vai passar uma atividade, você fala assim, nossa, eu não posso passar isso para a pessoa porque ela não vai fazer igual, não vai fazer igual a mim. Só que assim, na verdade, é uma questão só que não consegue, que a pessoa não trabalha tão bem igual a você. Isso acaba limitando a sua capacidade de desenvolver, de ajudar as pessoas a desenvolver. Então, de tudo isso que eu estou falando, tá? Então, esses 90% são coisas que você não controla, porque quem manda em você não é você, é um outro você. Então, quanto mais você se conhece, mais você vai quebrando as suas crenças limitantes, isso te ajuda cada vez mais a se desenvolver, tá bom? Então, é muito importante você ter clareza e não fazer as coisas no piloto automático, porque esses 10%, esses 90%, ele praticamente fica aí no piloto automático. E aqui só, quando a gente fala, o que nós vamos trabalhar hoje, tá? Quando eu faço uma palestra presencial, que aqui é como a gente está no virtual, a gente tem algumas limitações aí, mas seria legal fazer umas dinâmicas, trazer coisas bem bacanas para vocês, tá? Então, assim, o que a gente precisa para a gente se desenvolver? Clareza, né? Então, a clareza é algo assim, é algo assim fundamental. É o que você quer da sua vida. Então, como eu comentei, né? Em 2019, 2018, 2019, eu tive um burnout, né? Que é por conta do trabalho. Só que assim, ao mesmo tempo, aí eu fui buscar ajuda, né? Fui buscar ajuda. Né? E aí, assim, a ter clareza, fiz exercícios, dinâmicas, para poder ver onde eu queria chegar, como que eu queria atuar. E isso me trouxe até aqui, né? Hoje eu sou palestrante, eu faço as lives, faço apresentações, tudo isso porque eu fui buscar desenvolvimento, não é uma coisa assim, do dia para a noite, vou virar palestrante. Não é assim.
Então é a coisa que eu estou me desenvolvendo, estou buscando é, estudar, cada dia estudo, então aquilo que faz sentido na sua vida. Só que assim, nós precisamos ter a nossa clareza e, ao mesmo tempo, a gente precisa quebrar as nossas crenças limitantes, tá? Quando a gente fala de crenças limitantes, aqui é muito importante, assim, o que são, eu vou falar um pouquinho mais, mas assim, já falando um pouquinho, né, o que são as nossas crenças limitantes? São comportamentos que nos impedem de evoluir, mas isso não é culpa nossa, né? Geralmente são culpa dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos professores, que imputaram essas crenças na nossa cabeça, né? Muitas vezes, assim, pessoas falam assim, eu não sou bom o suficiente, né? Ou então isso é muito difícil de fazer, eu não vou conseguir fazer. Só que assim, às vezes seu pai chegava para você e falava assim, seu irmão é muito melhor, o seu primo já conseguiu emprego, e aquilo vai trazendo umas crenças em sua cabeça, subconsciente, 50%, que você não era bom o suficiente. E aí, quando você cresce com esse comportamento arquivo. E não é assim, né? Na verdade, nós somos muito bons, então você tem que quebrar essa crença, né? Então, quando eu venho aqui, nesse slide, quebrar nossas crenças limitantes, é importante a gente praticar alguns exercícios para a gente quebrar essas crenças e colocar em prática, né, um plano de ação. Então, por exemplo, quebrar a crença, né? Eu tenho crenças limitantes ainda, eu tenho coisas, mas assim, a gente vai quebrando isso com o tempo. É muito importante, às vezes, por exemplo, uma forma de você quebrar a sua crença limitante, eu não sou capaz, é você, às vezes, fazer alguns exercícios de alto impacto, tá? Mas isso a gente só consegue fazer com dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, é interessante você ver o seguinte, você tem como, por exemplo, anotar num papel tudo aquilo que você precisa fazer, tá? Ou então aquilo que está te incomodando. Você, até num outro vídeo que eu gravei na outra live que eu fiz, eu falei um pouco disso, dá uma olhada também, que é sobre sobre inteligência emocional também, que eu trago alguns exercícios algumas ferramentas de coach, de física quântica, muito legal, que ajuda você a quebrar essas crenças também. E criar um plano de ação. Então, por exemplo, Sérgio, eu quero ser um grande palestrante. O que eu fiz? Fui buscar estudo, fiz uma formação em coach, eu estudo, eu leio muitos livros. Então, assim, quando a gente fala no desenvolvimento pessoal, é muito importante você estudar muito, sempre estudar. É como eu falei, quando a gente volta a ligar dos quadrinhos, né? Então, você fala aqui, ó, você precisa para desenvolver, você precisa, esse aqui, né? Deixa eu, só mais um. Então, esse gráfico aqui é muito importante você buscar o quê? O aprender. É estudar, sempre estudar. Leia um livro, reserva, às vezes você fala assim, é muito difícil ler um livro, mas reserva aí 20 minutos do seu dia, você lê 20 páginas, 15 páginas de um livro, você já vai se desenvolver, já vai abrir sua mente. Então, assim, é muito importante. Por exemplo, eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, e assim, a gente vai absorvendo, vai anotando, fazendo as anotações. Então, é muito legal, assim, você buscar o desenvolver. Então, criar um plano de ação, né? Isso é muito interessante, porque é o seguinte, quando você cria esse plano de ação, isso você vai aqui gerar mais confiança, tá? Aí eu vou entrar aqui num gráfico que ele é sensacional. Isso aqui eu vou mostrar para você. Conforme a gente vai gerando, só passar um aqui, eu volto nesse. Quando a gente fala em gerar autoconfiança, é isso aqui. Na medida que quanto mais você gera autoconfiança, você vai criando um comportamento positivo. Eu gosto tanto desse gráfico aqui, eu até coloquei ele aqui na parede do meu escritório, porque é o seguinte, isso aqui é algo que traz motivação. Então, por exemplo, quanto mais você estuda, você vai gerando aqui autoconfiança, vai gerando um comportamento positivo. Tá vendo esse sinalzinho de mais aqui? Ele mostra, quanto mais você gera autoconfiança, você gera um comportamento positivo e você gera um resultado melhor.
E aí você tem uma crença melhor também, de que você é bom, né? Vai quebrando suas crenças limitantes. Quando a gente fala autoconfiança, você vai falar, você vai ter uma plena convicção de que você é bom. Por quê? Você tem que colocar um comportamento positivo. Então, só que é uma repetição. Quanto mais você repete, 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 aquilo vai ajudando a você a se desenvolver. E aí vai gerando um comportamento positivo. Então, quanto mais positivo o seu comportamento, um resultado mais positivo você vai ter. Então, isso vai te dando resultados positivos, vai quebrando as suas crenças, quebrando as suas crenças limitantes. Você vai falar, nossa, eu sou bom, realmente eu sou bom, eu tive resultado. Então, assim, vou, assim até trazendo um exemplo meu, né? Eu faço vídeos praticamente diariamente, falando sobre temas de inteligência emocional. E aí, às vezes, eu encontro algumas pessoas que me seguem, que acompanham o meu trabalho e falam assim: Nossa, Sérgio, muito legal aquele vídeo que você gravou falando de tal assunto. E assim, isso, o que, que aconteceu? Teve um momento que eu tinha muita vergonha de fazer vídeo, não é uma coisa assim simples de chegar e fazer. Hoje em dia, com o celular, eu pego o celular, faço um vídeo tranquilamente, não tem assim, não tenho mais essa crença limitante. Então, quando eu quebrei essa crença, foi gerando mais resultado. Então, olha que interessante, um exemplo interessante. Eu comecei a estudar, comecei a fazer os vídeos, isso foi me dando mais resultados, então isso me motiva, porque eu faço um vídeo, gravo o vídeo, tenho um comportamento positivo, isso me gera um resultado e vai quebrando a minha crença. Qual crença que quebrou? A crença de que eu consigo fazer vídeo. Então, até assim, eu tinha uma vergonha muito grande. Isso foi quebrando, porque era uma crença que eu achava que só as outras pessoas que conseguiam fazer, tá? Então, esse é um exemplo aí para trazer assim sobre esse fluxo, né? Digamos assim. Mas então é importante o quê? Você gerar autoconfiança e, ao mesmo tempo, você gera um comportamento positivo. Então, assim, se você tem uma baixa autoconfiança, está no menos, você vai ter um comportamento mais negativo, um comportamento negativo. Aí na próxima vez, seu resultado vai ser o quê? Negativo. Você vai quebrar a sua crença? Não. Então, quando você for fazer alguma atividade da próxima vez, o que, que vai acontecer? Você vai com menos confiança para fazer aquilo. Então, é muito importante você perceber, né, o seu comportamento e para você gerar autoconfiança. Então, assim, você tem que buscar, até eu vou voltar aqui, ó, nesse gráfico, que eu já. Você tem que se avaliar como que você está na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Então, você tem que olhar tudo isso aqui. Você está seguindo o seu propósito de vida? Né? Você tá buscando trabalhar com o que você gosta? E sua vida amorosa, né? Você está tendo um bom relacionamento com seus filhos, com seu pai, com seus irmãos, a vida familiar, a vida conjugal. Então, assim, o que, que acontece? Se alguma dessas áreas aqui da sua vida ela não está boa, você vai tomar um encaminhar, né? Que eu mostrei naquele quadro lá. Se não tiver bom na sua vida profissional, você vai tomar um encaminhar. Então, assim, é muito importante você fazer o quê? Buscar clareza de cada um desses assuntos, quebrar uma crença limitante. Então, de repente, você não consegue ter um relacionamento amoroso, um relacionamento de casal, de repente você não confia no seu esposo, na sua esposa, porque às vezes você tem alguma crença limitante que está te impedindo nesse relacionamento. Por exemplo, às vezes houve uma traição, alguma coisa na sua família, entre seus pais, e isso traz algumas crenças limitantes. De repente, seu pai gritava com sua mãe, ou sua mãe gritava com seu pai. Então, você não vê um espelho de relacionamento. Então, assim, por exemplo, eu venho de uma família muito, muito amorosa, uma família que nós sentávamos juntos para então, tudo isso, assim, traz para mim coisas muito boas, assim, de família. Então, eu sempre quis ter uma família, construir uma família. Aquilo era um exemplo para mim. E, às vezes, assim, claro que a gente tem crenças que a gente traz da nossa infância, né, de comparações entre vizinhos, entre familiares, porque nossos pais não são perfeitos, mas, assim, de um modo geral, tem uma crença sobre família muito boa, né, de que ter família é bom, de cuidar da sua família é bom, então, aí você veja que quadrante que você está na sua vida,
não só profissional, tá? Na sua vida familiar, na sua vida amorosa. Então, tudo isso, o seu propósito de vida, de repente você está trabalhando, você tem dono de algum negócio, só que simplesmente você não trabalha com o que você gosta. Então, aquilo vai durar algum tempo, você fazer esse trabalho, porque chega uma hora você vai se cansar e não consegue mais prosperar naquilo, tá? Então, é muito importante a gente trabalhar aqui, ó, todos esses pontos onde você está. A confiança, né? A confiança, ela vem de uma definição de sentimento de quem confia, tá? Quando a gente fala de confiança. Então, a confiança é você ter uma convicção daquilo que você acredita. E quando nós falamos de autoconfiança, tá? Que é essa questão que eu mostrei aqui um pouquinho antes. Então, a autoconfiança, ela te traz uma coragem, te traz vontade de fazer as coisas. Então, muito importante você quebrar todas essas crenças, você se desenvolver, porque com confiança você consegue ir sempre mais longe, né? Com confiança você consegue ter um resultado melhor, tá? Então, a confiança é muito importante, você não só ter confiança, mas confiar nas pessoas, confiar uns nos outros, confiar na sua esposa, no seu marido, e tudo isso a gente precisa confiar no seu funcionário, nas pessoas com quem você trabalha, porque tudo isso traz um crescimento para você, traz um crescimento para as pessoas que estão ao seu redor, tá? Então é muito importante você ter confiança e autoconfiança também. E o que são crenças, né? Como eu estava falando. As crenças, geralmente, elas são crenças que são imputadas pela nossa infância, os nossos professores, às vezes os nossos pais. Então, nós temos assim, que nós não somos bons o suficiente. É muito assim, a maioria das pessoas nós temos essas limitações, tá? Eu tenho, vocês têm. Alguns têm mais autoconfiança, outros têm menos. Mas assim, isso depende muito, né? O meio que nós vivemos, que nós crescemos, como foi o nosso relacionamento familiar, tudo isso impacta de como nós, de como essas crenças, faço exercícios quando eu faço palestras, né? Trago exercícios para a gente desenvolver, quebrar essas crenças. Então é legal você buscar esse autoconhecimento para ir quebrando essas crenças. Quando nós falamos aqui ó, de crenças limitantes, geralmente você tem assim aquelas coisas em mente. Ah, eu não sou bom o suficiente, homem nenhum presta. Então, quando a gente vê um relacionamento muito difícil entre nossos pais, você vai falar ali que o homem não presta, ou o contrário também, mulher não presta. Tudo é muito complicado. Então, assim, as pessoas têm muita crença sobre dinheiro, de que o dinheiro não é bom, né? Quando vê uma pessoa rica, ela roubou o dinheiro para conseguir comprar. Ah, eu nunca vou conseguir atingir meus objetivos, meus sonhos. Então, assim, a gente precisa quebrar essas crenças. É muito importante a gente quebrar tudo isso através de exercícios mesmo, dinâmicas. Então, eu posso ajudar vocês com isso, tá bom? Então, é muito importante. Isso aqui são crenças limitantes. Quando a gente quebra nossas crenças, como eu estava mostrando naquele círculo, né? Aquele quadro, você vai falar assim, não, eu sou bom, eu consigo, eu quero. Né? Então, eu trouxe o exemplo do vídeo, né? Por exemplo, que eu falei, consigo gravar vídeo. Quando eu comecei a gravar, que ficou mais tranquilo para mim, quebrei todos esses parâmetros, eu falo assim, nossa, eu realmente sou bom. Nossa, claro, com humildade, né? Não é assim uma coisa também. Claro que a gente pena bastante, mas depois você fala, nossa, realmente eu consegui me desenvolver. E assim, é até interessante, eu lembro aqui, há muitos anos atrás, eu fiz um curso de liderança, né? Deixa eu até voltar aqui até lá um pouquinho maior. Eu fiz um curso de liderança e, e nesse curso era uma coisa rápida, né? Eu tinha assim, acho que uns 30, 40 segundos, foi na minha faculdade. Eu tinha uns 30, 40 segundos para falar sobre um assunto qualquer.
o, o treinador, né, na época que ele dava um assunto, eu estava lá na frente da sala, ele falava, você vai falar sobre tal assunto. E eu lembro a dificuldade, né, eu lembrei disso agora, então eu lembro, assim, da dificuldade de fazer isso, era muito difícil de você desenvolver um assunto, falar para pessoas que você não conhecia, e hoje eu percebo a evolução, né, isso deve ter sido 2000 e, deixa eu ver, 2002, tem uns 20 anos, mais ou menos, não acredito que foi que eu fiz esse curso aí. E eu vejo assim a evolução, né? Eu vejo assim gravar um vídeo quando que é muito mais difícil. Às vezes até falar numa igreja, falar não, numa igreja é mais fácil você falar, mas às vezes você gravar um vídeo é muito difícil. É, tem muitas coisas que assim, não sei porquê, mas é muito difícil a gente fazer isso. Então eu fui estudando, avaliando, você vai melhorando. Então é interessante isso, né? Como a gente evolui, então você vai quebrando essas crenças. Então quando eu estava falando, né? Quando a gente fala aqui, ó, então, quando você quebra todo esse medo, né, o medo de falar, tudo isso você vai desenvolvendo o que vai acontecer? Você vai quebrando essas crenças limitantes. Então, eu quebrei essa crença, né? Então, a persistência, né? Então, todo dia eu gravo um vídeo, a persistência de você evoluir. Ah, eu quero ser um grande palestrante, ter aí, fazer palestra para muitas pessoas. Então, você tem que trabalhar o seu objetivo. Então, isso aqui, esse treinamento que eu estou dando para vocês, esse workshop, é parte desse processo, é parte de todo esse processo. Então, vão evoluir, eu vou ajudar vocês a se desenvolver, tudo através a busca do conhecimento. Então, eu passei semanas preparando esse material para vocês, tá? Então, é bem legal, assim, aproveite o máximo. E aí, quando a gente fala agora eu falei bastante sobre alta performance e agora eu vou falar um pouco sobre a maestria, né? Como que a gente atinge a maestria no nosso trabalho, no nosso, no nosso desenvolvimento. Quando a gente fala de maestria, né? Mas essa aqui é uma definição, né? Maestria é a habilidade e a perfeição na confecção de um objetivo ou na execução de uma obra, né? Então, maestria é algo perfeito, você é mestre. Então, às vezes a pessoa fala, ei, mestre, tudo bem? Então, às vezes alguém te chama de mestre, porque ele sabe que você é bom demais naquilo que você faz. Só que a maestria é algo, isso aqui são alguns livros que trazem esse conceito, tá? De George Leonard. É bem legal esse conceito de maestria. Só que assim, a maestria é uma coisa que você não consegue assim do dia para a noite, tá? Então, leva em torno, segundo estudos, leva em torno de 5 anos para você conseguir ter maestria em algum processo. Então, de repente, você precisa se evoluir como pai, tá? A gente fala muito da vida profissional, mas, por exemplo, você evoluir como pai, ser um pai, uma pessoa exemplar, né, para os seus filhos. Eu, assim, eu sempre quis ter filho, sempre foi um sonho meu, da minha esposa, né? Então, assim, eu sempre busquei estar perto deles, buscando desenvolver, ajudar. Então, assim, eu me considero, às vezes eu pergunto de mesa para meu filho, eu falei, você, eu sou um bom pai para você? Se fosse para escolher outro pai, fiz uma brincadeira, né? Mas, assim, é que é algo que você quer um feedback, mas é muito legal isso. E outro dia o meu filho até falou assim, pai, você é uma... Quando eu crescer assim, eu quero ser igual a você, né? Então é um super orgulho você ouvir isso. Então, eu consegui chegar à maestria como pai, digamos assim, né? Ou perto aí da maestria. Então, a maestria é algo que leva muito tempo para a gente conseguir mesmo. Só que assim, para a gente ser mestre em alguma coisa, tem... Porque assim, na verdade, existe 4 tipos de pessoas, tá? Que eu vou falar um pouquinho aqui. Eu vou até deixar aqui um... Então, assim, na verdade, a maestria é o seguinte, para a gente alcançar a maestria, você pode chegar, como eu trouxe aqui, né, um exemplo, sendo um bom pai, uma boa mãe, um chefe de família, um excelente professor, né, de repente ser um professor praticamente um mestre, liderar uma equipe em busca de um objetivo comum, não precisa necessariamente você ser um chefe, mas de repente você está liderando um projeto, né, você vai ser um grande líder, ser um palestrante, um treinador, com esse conhecimento que eu estou buscando, por exemplo, ou só de qualquer área mesmo, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Então,
ser um profissional especialista em qualquer área, um mestre naquilo que você faz, tá? Então, são coisas que você vai buscando, desenvolvendo, que você se torna mestre naquilo que você faz. E aí, só recapitulando aqui, ó, na verdade, assim, existem algumas crenças erradas sobre maestria. As pessoas pensam que a maestria, ela é uma meta, mas na verdade não. Na verdade, assim, a maestria, ela é uma linha, é uma jornada, né? Então você tem que ir buscando todo dia o desenvolvimento, em busca daquele seu sonho, né? Como, tenho um sonho de ser palestrante. Então, assim, toda semana eu estou fazendo uma live, um treinamento, estou me desenvolvendo, ajudando as pessoas, estou lendo livros sobre o assunto. Então, eu quero me tornar uma pessoa especialista em inteligência emocional. Então, eu leio livros sobre esse assunto, sobre física quântica, sobre neurociência. Então, é uma jornada. Então, não é do dia para a noite, não é uma meta. Não vai ser um dia eu vou chegar, eu me tornei um grande palestrante. Não é isso, é uma jornada. Né? Isso aqui posso levar 5, 10 anos e tornar um grande palestrante. Outra crença que nós temos é que, na verdade, assim, só as pessoas talentosas que são mestres em alguma coisa. Mas, na verdade, não. Qualquer pessoa compromissada, ela consegue ser mestre naquilo que ela busca, né, como maestria. E, assim, na verdade, quando a gente fala também a maestria, as pessoas pensam que ela é uma linha reta, mas ela não é uma linha reta, ela tem curvas, né? Então você vai, não é uma estrada perfeita. Você vai encontrar obstáculos pelo caminho, vai encontrar desvio, vai ter que fazer desvio, vai ter que superar obstáculos. Então, para você ser mestre em alguma coisa, você tem curvas, tá? Então é importante você ter essa consciência aqui sobre maestria. E aí, quando eu comecei a falar aqui, existem 4 tipos de pessoas que são, para a gente se tornar mestre, né? Existem 4 tipos de pessoas. A primeira é uma pessoa, por exemplo, descomprometida, tá? O que são as pessoas descomprometidas? Aqui tem alguns conceitos, mas, por exemplo, quando a gente fala aqui, pessoa, às vezes assim, eu vou trazer até um exemplo meu aqui para ilustrar isso aqui. A pessoa adora novidade, né? Ela fica encantada pela evolução, começa a fantasiar. Então, quando eu fui escrever esse livro aqui, o meu livro, né, enquanto a vida é esperança foi lançar, aí eu fiz um super lançamento, não está aparecendo aqui na minha imagem, mas deixa aqui por enquanto. Então, assim, fiz um super lançamento, sabe? Chamei toda a família, chamei os amigos, foi um público legal, vendi bastante livro no dia, fiz 2 eventos, né, para você ter uma ideia. E eu falei, nossa, eu vou arrebentar, né? Eu vou fazer coisas sensacionais daqui para frente, né? Só que, assim, isso que eu estava almejando não aconteceu, assim. Eu escrevi o livro, claro, né? Vendo até hoje, ainda estou vendendo. Só que, assim, ao mesmo tempo, surge tá vendo esse gráfico aqui, ó? Tá escrito platô. Que assim, eu fui naquela empolgação, só que depois deu aquela caída. E aí o que acontece? Você dá aquela desanimada, né? Então você esquece assim que você precisa continuar na luta, na evolução, porque são degraus que você vai superando, degraus, degraus. E aí o que acontece, né? Trazendo um exemplo do livro. Então, assim, às vezes eu sou uma pessoa empolgo, vou arrebentar, vou fazer as coisas, não sei o quê, vou. A gente até brinca um termo que o pessoal que eu trabalho, a gente falava estourar no norte, né? Então eu brincava muito com isso daí. Só que, assim, na verdade, quando a gente fala de maestria, tem algo chamado platô. Platô, na definição, acho que é uma palavra grega, que é que seria subida, né? O platô, são subidas. Então, você tem que amar o platô, você tem que ir subindo devagarzinho para você conseguir chegar nos seus objetivos. E aí, quando surge o platô, que é a subida, a sua motivação despenca, né? Então, geralmente essa pessoa descomprometida, ela arruma desculpa para fazer a próxima ação, ela inicia uma nova atividade, mas para, e aí surge o platô, ela despenca. Então, ela arruma desculpas e não evolui, tá? Então, esse é um tipo de pessoa aqui. E ainda assim, olha para você ver esse gráfico, né? Então, a pessoa, ela vai, aqui embaixo é a linha do tempo, né? Deixa eu só esconder minha carinha aqui. Então, aqui embaixo é a linha do tempo.
e aqui em cima é o progresso. Então, conforme você vai se esforçando, vai trabalhando, você vai evoluindo. Só que aí o que acontece? A pessoa muito descomprometida, ela cai, perde toda a energia aqui, cai, tem que começar tudo de novo, né? Porque ela se ilude achando que vai ter sucesso, que aquele projeto que ela começou vai estourar, e não é bem assim, tá? Aí tem esse outro tipo de pessoas aqui, ó, que é o obcecado. Isso aqui até quem conhece um pouco aí do DISC, do desenvolvimento tipo de pessoas, né, os tipos de comportamento, que na verdade tem um dominante, que é as pessoas assim mais obcecadas, né, que é o pessoal de liderança. O que acontece aqui? Muitas pessoas elas são obcecadas, né? Então geralmente a pessoa ela vai com tudo, com aquele gás e ela abre mão da saúde, de tudo dela, da família, em busca daquele projeto. Só que no platô é uma subida. Então você gasta muita energia e aí o que acontece? Em algum momento você cai também. Então, assim, às vezes você tem que ir devagar para fazer as coisas, né? Tem que ir subindo, subindo. É, cada etapa, né? Então, assim, você alcança o objetivo rápido, mas só que é mais rápido do que possível. E aí, só que tem um custo muito alto, né? E assim, às vezes você acha que no platô você precisa, a pessoa acha que ela precisa redobrar o esforço, mas não é. Então, assim, vou trazer um exemplo meu mais uma vez. Por exemplo, eu falei, quero ser um grande palestrante. Então, assim, em um momento eu vou fazer uma palestra aí, já fiz uma palestra para mais de, acredito, umas 80 pessoas, né, numa escola. Outro momento, eu fiz uma palestra aí para 30, 40 pessoas. Só que assim, são evoluções que eu vou fazendo, né? Então, vai chegar um momento, de repente, eu vou estar fazendo uma palestra para 500, 600 pessoas, mas isso são desenvolvimento, né? Vou ter que estudar, buscar, me aprimorar, me envolver nesse meio para conseguir me desenvolver. São tudo questões de mente, tá bom? Então, o plano que é uma, você pode ir todo lugar, você tem que ir usando as suas forças, mas assim, com sabedoria. Então, porque uma hora você esgota, né? Você vai se esgotar e aí vai começar da mesma forma. O platô, a maestria, né? A maestria, ela não é ir, é você ir galgando e conseguindo degraus devagar, tá bom? Aqui é um outro tipo de pessoa que tem, que é o conformado, tá? Então, eu falei que tem quatro tipos de pessoas. Esse daqui é o conformado. Então, ele geralmente são dois, né? Pessoas que ela não busca evolução, fica anos no mesmo emprego, às vezes que ela quer trabalhar ali, com todo o respeito das pessoas que trabalham na área pública, às vezes a pessoa que ela só busca ali um cargo público e não quer sair daquilo, ela não tenta algo novo, ela não estuda. Esse tem o relacionamento dessas pessoas é um relacionamento morno, né? Um relacionamento que não evolui muito, tá? Então é muito importante você entender isso aqui. De repente você é uma pessoa conformada, mas a gente tem que buscar o quê? Evoluir, aprender, estudar, né? Para você fazer um esforço maior, para você ir se desenvolvendo. Então isso é que é interessante. E aí, por último aqui, esse é o Plator. Então a gente tem que, a maestria é você aprender a amar o Plator. Quando a gente fala amar o Plator, é você amar o desenvolvimento, amar o progresso, né? Lembra lá que naquele primeiro gráfico eu falava lá do um, do 2, do 3, do aprender, para você chegar na alta performance, né? Então, de repente, tá com uma alta maestria, aprendendo, desenvolvendo cada vez mais. Então, é isso aqui, ó, para depois você se tornar um mestre aqui, de repente na sua área financeira, contábil, de repente na sua, como fisioterapeuta, professor. Então, é importante você ter essa consciência de que você tem que ir subindo degrau a degrau para você chegar na maestria, tá bom? Qualquer área que você vá atingir. E para isso, como eu estava falando, é muito importante você ter o que em mente, né? Quebrar todas as suas crenças,
crenças limitantes. Só recapitulando um pouco, que isso aqui é muito importante, né? Então, quebrar suas crenças, criar um plano de ação, gerar autoconfiança, né? Como que a gente gera autoconfiança? Esse gráfico aqui que eu mostrei, que é sensacional, que eu falei que eu tenho ele até aqui na, na minha parede, né? Isso aqui, ó, gera autoconfiança, que gera um comportamento positivo, que gera um resultado positivo, quebra suas crenças. Então, é um ciclo. As pessoas às vezes estudam o PDCA, né? Isso aqui é legal porque você tem, é como se fosse um PDCA, é um círculo de melhoria contínua, né? Buscar melhoria contínua. Gerou autoconfiança, comportamento positivo, resultado positivo e uma crença positiva, tá? Então, ó, isso é bem bacana para você se desenvolver. E, então, aqui, não esqueça, o platô, o importante é você amar o platô, né? Fazer as coisas com maestria, é isso, você ir desenvolvendo, até você chegar nesse nível, um nível mais alto. E lembre-se, né, que o platô é uma jornada, né? Não é uma meta, é uma jornada, não é uma linha, não é uma linha reta, é uma curva. Então, é o desenvolvimento, cada dia mais buscando um pouquinho, aprender e desenvolver alta performance, tá? Esse aqui eu já passei. Então, galera, espero que vocês tenham gostado muito aqui dessa transmissão. Vou deixar os meus contatos aqui para palestras. Esse carinha aqui é um grande amigo, Valmir, nós trabalhamos juntos aí fazendo os treinamentos, palestras, né? Foco aí, de repente você precisa de deixa eu aumentar aqui, de repente você precisa de uma palestra na sua igreja, na sua escola, tá? Então aqui deixo os nossos contatos, aqui também tem o contato do meu livro, quem tiver interessado em comprar, tá nas plataformas aqui da Americanas, da Shopee, tá bom? E obrigado se você assistiu aqui até o final, não esqueça de dar um like aí e me seguir aí no YouTube, tá sempre trazendo os vídeos aí também. Tá aproveitando também, em breve também vamos fazer uma palestra presencial. Já tem um local definido aqui vai ser em São Paulo, capital, aí no São Judas. Depois eu passo com mais detalhes o endereço. Galera, agradeço demais aí vocês que assistiram até o final. Um grande abraço. Deixar aqui os meus contatos. Fiquem com Deus. Valeu.